A vida é uma viagem a 3 estações: ação, experiência e recordação. Júlio Camargo. Marciano, meu amigo, muita gente gosta de recordar a sua vida, mas poucos sabem contar a sua história. E quando a gente fala isso no meio profissional, aí tem muita gente pecando e não saber fazer o seu storytelling, que não necessariamente precisa ser cronológico, mas a gente precisa contar a nossa versão da maneira, claro, que nos beneficia de alguma maneira. E quando a gente vai, inclusive, na sua área de negócio, pouca gente está contando de fato a sua trajetória no ambiente online como deve ser. E depois não entende porque não é percebido da maneira correta. Ou não entendem porque perdem muitos negócios para embusteiros, para 171, para falsos gurus na web que não têm a experiência, a trajetória como eles possuem. Por que isso acontece especificamente no jiu-jitsu? Cara, é interessante, né? Porque o jiu-jitsu tem melhorado bastante, mas muitos professores, quando se posicionavam num passado recente nas mídias, nas redes sociais, eram taxados por aqueles que achavam que essa exposição não era adequada de marqueteiros, quase que de uma forma pejorativa, né? E, na verdade, eu acho uma burrice elevado à quinta potência, como diria o meu pai, você ter um produto, um serviço de alta qualidade e não se colocar na vitrine, não se expor no mercado. Eu acho, não tem sentido nenhum isso para mim. E essas pessoas, elas não compreenderam, né, o quão importante é você realmente expor aquilo que você faz, aquilo que você vende, aquilo que é sua especialidade. E, obviamente, como você bem disse, isso tem que estar alinhado à entrega da ponta, né? E para que, inclusive, você não caia naquilo que você falou ali, aqueles enroladores, né? Mas nós víamos isso, inclusive eu fui muito criticado, desde quando começou ali esse movimento de YouTube, Instagram, eu sempre fui um cara que me posicionei, sempre vou me posicionar. E na comunidade do jiu-jitsu, lá no começo, hoje menos, mas eu fui bastante criticado. Pô, olha lá, pô, Marciano é um marqueteiro, Marciano isso, Alexandre... E eu vejo que o professor que não faz isso não entendeu absolutamente nada. Ele precisa ter uma marca pessoal forte, ele precisa ter um serviço de alta qualidade, um produto de alta qualidade, e de nada adianta ter tudo isso se ele não consegue expor isso nos canais que são para esse fim, né? Muita gente fica anos fazendo suas formações apenas buscando habilidades técnicas, as hard skills, depois acaba buscando como se comunicar melhor, gerar empatia, de como fazer networking, mas muito no offline, e são as soft skills, as habilidades comportamentais, mas esquece um terceiro eixo, que hoje rege o que você vai aplicar, seu dinheiro, seu tempo, sua energia em termos de habilidades técnicas e comportamentais, que é como ser percebido. Se você erra na dose aqui, você simplesmente, os dois lados, você pode ter vindo de Harvard, de Stanford, de Princeton, vai deixar dinheiro, oportunidades e negócios em cima da mesa. Quando a gente vai para a expressão marqueteira, né, muitas vezes era mais até no sentido de inveja do que de fato, né, o cara estar lá contando uma história que ele não conseguia sustentar. Porque as pessoas, e nós viemos de gerações assim, onde a gente precisava ter um certificado para ser alguém. O vice-versa quase não acontecia. E aqui vem uma outra questão, porque se o percebido ele é tão fundamental e muita gente tem errado, né, inclusive no mercado esportivo, qual é o novo ciclo que você acredita daqui para frente? É onde é que o mercado vai varrer quem não está preparado para isso e vai elevar quem já se tocou e vê isso não só como uma tendência, mas como uma realidade? Eu acredito que isso já tem acontecido, né? Eu costumo dizer, as pessoas falam muito assim, mas eu não gosto de me expor, né? Isso é uma frase que a gente escuta bastante, né? Bom, se você não gosta de se expor, viva numa caverna ou seja um cientista no Alasca. Aqueles cientistas que trabalham sozinhos com as pepetas lá e os pinguins, porque não há como você se expor no atual cenário contemporâneo que a gente vive. As pessoas têm aquela concepção que todos sabem aquilo que você sabe, né? Então, sei lá, você é um especialista em floricultura, em flores, não sei. A sua impressão, por você vivenciar aquilo, é que as pessoas também sabem daquilo e elas não sabem. Eu sempre costumo dizer, Dal Bosco, o óbvio precisa ser dito. E as pessoas que não compreendem isso, elas ficam presas dentro da sua própria caverna, sem a possibilidade de realmente, tendo em mãos algo de qualidade, fazer com que as pessoas acessem isso.
Se eu voltar novamente para a comunidade, para minha comunidade, né, que é a comunidade do jiu-jitsu, os professores, aqueles que mais criticavam essa onda das redes, são aqueles que nós observamos tendo que, não com demérito, mas tendo que fazer o Uber, tendo que trabalhar em outro serviço, tendo o jiu-jitsu quase como um hobby. Por quê? Porque não sabem se posicionar e muitas vezes também não tem nem conteúdo para realmente se posicionar, porque aquilo que eles têm na mão não entrega a qualidade necessária para você ter sucesso na sua área. Você é um cara um tanto religioso. Sim. E quando a gente olha em termos culturais, os latinos, que a gente vem de uma cultura mais ortodoxa romana, a gente sempre tem aquela imagem no sentido de que eu não posso falar de mim. Uhum. Sempre... Aquela coisa de humildade, digamos assim. Exatamente. Ou seja, é a comunidade que tem que ser elevada. Mas engraçado que muitas vezes, dentro dessa construção, quem continuava regendo a própria sociedade era quem sabia trabalhar a imagem. E muitas igrejas souberam trabalhar a imagem dentro disso, dessa elevação. Quando a gente vai para uma cultura mais protestante, né, a gente tem uma outra pegada. Nos Estados Unidos não é nenhuma vergonha você falar de si. Uhum. Ou seja, se você estiver numa entrevista com um headhunter ou um profissional de RH, e aí anos projetando profissionais que faço para o mercado norte-americano e canadense, você pode falar de todos os ganhos que a empresa, o ecossistema que você esteve inserido, a comunidade, né? Ou seja, o CNPJ teve, mas vai chegar um momento que o recrutador, se não lhe cortar antes, vai chegar um momento e vazar com você, porque você está tomando o tempo do outro lado, e vai lhe perguntar, tá, mas e você? Eu quero saber o que você é. Que porra você fez lá na liderança, né? Tudo bem, você falou tudo CNPJ, você está sendo o tal do humilde. Uhum. Aqui não. Aqui eu tenho que falar do todos, porque senão parece uma certa arrogância. Quem foi, meu caro, a primeira pessoa no seu mercado que você viu que trouxe um modelo mais americano de ser para o próprio Brasil, ou de falar mais de si, e isso talvez lá na década de 80, lá na década de 70, né, no começo dos anos 2000, que foi o boom do próprio jiu-jitsu no Brasil, né, e no mundo, teve aquela impressão, o cara é um arrogante, mas na verdade hoje o cara é visto como um ícone. Sinceramente, eu acho que fui eu. A verdade é essa, porque a gente sempre vê, né, e via 2 ou 3 equipes que começaram esse movimento de profissionalização maior do jiu-jitsu, uma delas da qual eu vim, inclusive, mas nós ainda víamos uma dificuldade do profissional, né, daquele professor, daquele mestre, de realmente se posicionar por conta disso que tu falou. A nossa cultura é ruim nesse sentido. A nossa cultura é muito ruim nesse sentido. Inclusive, na capacidade de precificar aquilo que você faz. Parece que a impressão que eu tenho é que o brasileiro tem medo de cobrar, né? O que é algo óbvio. Se eu estou prestando um serviço de qualidade, se eu estou entregando alguma coisa, isso tem um custo. Para o americano isso não tem problema, né? X é X, XY é XY. E eu vejo que eu consegui romper essa barreira porque eu sempre observei naquilo que eu faço, naquilo que eu entrego, muito valor. Eu sei o que eu tenho na mão. Inclusive eu falava no passado, né, que aquilo que eu tinha na mão era um diamante, porém ainda não lapidado. Ele estava escondido naquelas pedras, incrustado ali naquele meio, e eu ia lapidar isso, me posicionando da forma com que eu realmente acreditava. Voltamos lá no começo. Obviamente que isso tem que vir atrelado a realmente a entrega. Eu realmente sei aquilo que eu tenho na mão, o serviço que eu presto, faz com a vida das pessoas, e por isso eu tenho total coragem de me posicionar dentro do mercado, dentro das mídias, falar aquilo que eu acredito, porque eu realmente sei que o que eu estou falando está baseado na verdade. E dentro da busca pela verdade, teve alguns momentos talvez que você se distanciou de quem realmente você é, ou para o que realmente você veio. Foi um momento mais, talvez, infeliz da sua vida, né? Porque chegam alguns momentos que a gente tenta negar a nossa real essência. Isso aconteceu na sua jornada? Talvez algumas coisas nos camuflem, né? O entulho cai sobre a gente, né? Eu acho que talvez durante muito tempo eu fiquei preso ao acidente que eu sofri, né? Do qual eu carrego cicatrizes até hoje, mas durante muito tempo não sei se rancor, mágoa, qual a palavra que eu poderia utilizar, mas acredito que isso me deixou de alguma forma aprisionado realmente em alguém que eu não era.
E quando você fala cicatrizes, ok, você tem cicatrizes físicas, mas quais foram as internas? Eu vou contar rapidamente, eu acho que a gente já falou. O que aconteceu, né? Porque tem muita gente que não sabe. Acaba que a gente fala, eu acabo falando isso algumas vezes, né? Mas como aconteceu, eu falei poucas vezes, não me lembro nem se falei, mas o que acontece, eu era escoteiro, 10 anos de idade, e eu fiz um forninho aéreo que a gente chamava, que era um forninho de bambu, eu era responsável por fazer o fogo da patrulha, eu sempre acondicionava a lenha embaixo desse forninho aéreo, e nesse dia foi uma conjunção de erros, né, do grupo, o grupo de escoteiro Dom Pedro I, ele ainda existe, eu acredito, aqui em Joinville mesmo. Fizeram uma atividade que envolvia competição e fogo. A patrulha que fizesse café mais rápido ganharia uma pontuação naquele acampamento. Olha a merda. Esse foi o primeiro. Olha a merda sendo formada. Esse foi o primeiro BO, porque você colocou crianças e competição com um elemento altamente perigoso, né? E uma outra situação que ocorreu, na noite anterior tinha acontecido o fogo de conselho, que era um fogo bem grande, que acontece no grupo de escoteiros, você faz uma roda e tal, e lá tem canções. E o chefe do grupo havia esquecido 1 litro de álcool fora da barraca dele. E um outro menino, também por nome Alexandre, isso foi uma coisa interessante, depois eu falo, mas o nome dele também era Alexandre, ele achou esse litro de álcool. E eu não sabia disso, não tinha conhecimento disso, eu já tinha acendido o fogo, porque era a minha responsabilidade, né? E foi sincronizado. Ele estava mais ou menos na tua posição, um pouco para lá, de costas para mim, com 1 litro de álcool na mão aberto. Eu não sabia. Eu me abaixei para pegar a lenha, quando eu botei com esse braço aqui que queimou mais, né? Que tem mais cicatrizes aqui, não sei se dá para ver. Acho que lá não dá para ver muito, mas esse braço tem bastante cicatrizes. Quando eu coloquei a madeira com esse braço, ele jogou o litro aberto em cima da fogueira. E aí eu só escutei o grito da garrafa, né? E até uma crítica que as pessoas fazem do álcool de hoje em dia, que quase não queima. Excelente esse álcool, porque inúmeros acidentes deixaram de acontecer por conta disso. Observe que eu tava com uma regata na época e ainda assim as cicatrizes foram muito profundas, foi mais de uma dezena de cirurgias. Eu entrei no hospital praticamente desenganado. Se eu tivesse com aquela roupa do escoteiro, que é um lenço que é apertado por um anel de couro, com certeza teria decepado a minha cabeça fora o fogo, né? Porque ia queimar durante muito tempo, aquilo era um brim, né? E ocorre que esse acidente me marcou muito, né? E deixou essas marcas psicológicas que tu falou. Porque é uma fase de adolescência, uma fase complexa, né? Hoje a gente fala muito do bullying, na minha época não se falava nisso, mas fez com que eu crescesse, digamos assim, uma pessoa, um adolescente talvez um tanto quanto revoltado, talvez seria a palavra, o que me distanciou daquilo que eu acredito que seria a minha essência desde o início, né? Porque desde muito pequeno eu quis fazer arte marcial. E quando tempo, na verdade, ficou no hospital ali? Eu fiquei 3 meses internado, mas fiquei praticamente dos 10 aos 15, 16 anos fazendo cirurgias recorrentemente, né? Cara, naquela fase onde é que você queria estar namorando, queria eram cirurgias assim, da vaidade. Eram cirurgias doloridas, né? Eram cirurgias que na época, isso há 35 anos atrás, era um processo de cirurgia que eu acredito que nem é mais utilizado, porque é um processo até engraçado. Colocava-se um balão de silicone embaixo da pele, com uma mangueira que passava dentro do meu tórax e uma válvula de ferro dentro do peito, tudo por baixo da pele. E eu ficava 3 meses recebendo injeções naquela válvula para que aquele balão fosse inflado com soro fisiológico. Quando ele estava bem grande, arrancava aquele balão e usava aquela pele para fazer os enxertos que eram necessários, né? Então era um processo bem dolorido, né? Fisicamente, psicologicamente, que me deixou realmente, como a gente falou ali, encoberto por um entulho, talvez de mágoa, um entulho de rancor, que fez com que demorasse para eu me tornar aquilo que eu realmente deveria ser. E esse trauma, se você hoje está vivo e hoje ensina e inspira várias pessoas, é que de alguma maneira você trabalhou em cima dele. Quais ferramentas acabou usando dentro desse processo? Ou melhor, como é que superou o tal do trauma, se é que é possível a gente superar? Certo. Tu falou que eu sou um religioso, eu gosto de falar que eu sou um espiritual, né? A religião tem uma série de travas, a espiritualidade traz uma série de liberdades, digamos assim. E o mestre disse assim, em algum momento, no mundo você terá aflição, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando eu aprendi isso, internalizei isso, eu parei de digamos assim, de me achar que alguém tinha feito algo muito mal para mim, e coitado de mim, veja o que aconteceu comigo, por que aconteceu isso? Porque eu entendi que no mundo existe aflição. O mundo é assim, o mundo não é bonito o tempo todo e nem florido o tempo todo. Porém, tem momentos muito bons e momentos ruins.
A ideia é viver esses momentos e entender que as coisas acontecem muitas vezes com você, talvez de forma negativa, não porque você é um coitadinho, não porque alguém quis fazer mal para você, mas porque simplesmente o mundo é dessa forma. Né? Outra coisa que o mestre fala é: conhecereis a verdade você terá. Quando eu entendi essa verdade, isso foi libertador para mim. E aí, obviamente que eu perdoei uma série de situações que aconteceu no passado, inclusive do garoto que jogou álcool, que não foi intencional, né? Mas que as atitudes posteriores também não ajudaram muito no processo. Perdoei. Perdoar não é amnésia. Esse é um problema, talvez, que tu até falou ali, né? Que a gente tem que romper, e às vezes algumas coisas a gente não rompe. Perdão não é amnésia. As pessoas querem, às vezes, exercitar o perdão achando que em algum momento vai acontecer uma mágica, elas vão esquecer de tudo. Não. Perdão é uma condição racional de uma decisão que você toma. Então, obviamente, que em algum momento eu lembro, eu olho pro espelho e penso: pô, mas e aí, se não tivesse acontecido, como seria e tal? Mas a minha decisão é perdoar, seguir a vida e fazer aquilo que eu nasci para fazer. Agora, quando aconteceu, ok, você viveu anos dentro desse ódio, dentro daquela raiva, talvez com uma ou mais pessoas dentro disso. Só que ele dava mais raiva pelo acontecido no dia ou pela atitude que algumas pessoas tiveram com você no posterior? Eu acho que é uma somatória, né? Mas as atitudes posteriores dos envolvidos nesse caso, eu acho que elas ajudavam a exponenciar esse ódio, né? Porque por não ter tido o apoio que eu vejo que era necessário na época, né, em termos inclusive de responsabilidade, aquilo fazia com que a raiva aumentasse, né? E dava talvez a falsa impressão para mim, pô, daquela coisa, como adolescente, criança, não sabe fazer a leitura e interpretar direito, pô, os caras fizeram de propósito. Porque não vieram estender a mão, não vieram ajudar depois, alguém estava, né? E aí isso foi, obviamente, causando esses problemas psicossomáticos, digamos assim, não vou nem falar só psicológico, né? Porque a gente acaba entrando num círculo vertiginoso aí de uma série de problemas que você traz para a sua vida. Por isso que é importante nós termos, e eu vou voltar nessa frase, no mundo vão acontecer aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque há como vencer se a gente se manter realmente olhando para aquilo que nós podemos fazer. Com o passado eu não consigo mexer. Tu consegue mudar o teu passado? Nada. Passado é só uma lembrança. O máximo que eu posso fazer é ressignificar algo. Ninguém consegue mudar o passado. Agora nós conseguimos fazer hoje, no presente, que é a única coisa que nós temos na mão, fazer o nosso melhor para que nós tenhamos um futuro adequado. Durante esse processo de recuperação física, mas também de um processo de autoconhecimento, né? E foi tomado no primeiro momento pela própria raiva. Quais foram as maiores consequências que você acabou trazendo para a própria vida, né? E aí eu digo que a gente traz, porque ninguém colocou uma arma na cabeça para você fazer o que você estava fazendo. Perfeito. Mas, por outro lado, existe a arma, só que ela não era física, né? Era a arma do, eu acho que fizeram de propósito, putz, isso foi uma sacanagem, porque eu... E quais foram as consequências na sua vida? Como tu falou, não tinha uma arma na cabeça, mas é a questão também da lei da semeadura, né? Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Não há como você semear maçãs e colher melancias. Ponto final. Então, obviamente que as piores consequências que foram trazidas para a minha vida foi, com certeza, o desenvolvimento de uma agressividade desmedida, né? Uma agressividade que, obviamente, era talvez a minha válvula de escape para aquele sentimento que eu tinha dentro de mim e eu não conseguia lidar com aquele sentimento, independente de pessoas tentarem ajudar, né? Porque aí, obviamente, a escola te manda para psicólogo e outras pessoas tentam entrar nesse ambiente, mãe, pai, tenta te acolher, tenta conversar, mas, cara, a verdade é que aquilo que está dentro da gente, só a gente mesmo sente, né? Então, o efeito colateral mais danoso foi essa agressividade desmedida que eu fui desenvolvendo nessa questão da minha adolescência, né? Onde a gente deveria estar fazendo amigos, deveria estar... E eu acabei desenvolvendo essa agressividade até como uma forma, não justificando minhas falhas e meus erros, mas como uma forma de defesa também, né? Com relação à vida, a vida que você já teve e a vida que você tem agora, qual que é melhor? A vida que eu tô tendo agora. Por quê?
porque a vida que eu tinha antes, meu pai já iniciou que eu não podia sair de casa, naquela educação eterna, porque senão você engravidava. Depois eu peguei um ex-marido que começava a me maltratar e pegava a ex-patroa dele para poder ter uma relação sexual. Aí agora eu tô pelo menos sozinha e tô começando a pensar um pouco em mim mesma, conforme a psicóloga pediu. E quando que foi esse momento de virada na sua vida de eu preciso me valorizar, cuidar mais de mim? Quando meu filho pegou a chave da porta da sala e falou assim: mamãe, a senhora não merece o papai. Eu sabia que ele ia trancar a porta de casa e eu tô dando a chave para a senhora ir e tentar arrumar um amigo pra gente. E quando você resolveu sair de casa ou ele lhe expulsou? Eu saí de casa porque eu já não aguentava mais os maus tratos. Foi em 2017. E quando foi o dia da virada? Eu acho que essa questão do perdão que eu citei foi realmente algo determinante para que eu passasse a viver a minha vida e não a vida do dia do acidente. Porque quando você fica preso ao passado, algum evento pontual, você deixa de viver hoje e fica vivendo recorrentemente naquele dia específico. E aí o perdão foi algo que foi libertador para mim, né? E obviamente que esse perdão vem de uma busca pelo aprimoramento da minha espiritualidade, né? E quando eu busquei essa questão de aprimorar a minha espiritualidade, através daquilo que para mim faz muito sentido, que são os ensinamentos de Jesus Cristo, eu conseguia perdoar. E quando eu aprendo e consigo perdoar, eu me liberto dessa âncora, dessas amarras, para poder viver o meu dia a dia. Marciano, você teve algumas lutas na vida. E essa, sem dúvidas, é uma que você vai carregar, né, até a sua morte, ressignificando, já que a gente não pode mudar o passado de várias maneiras. Agora, existe a luta de tatame, existe a luta física, onde a gente ganha e a gente perde. E qual foi a sua pior luta até hoje? Rapaz, a minha pior luta, e a verdade é que eu aprendi muito com isso, acho que a gente pode conversar com isso, mas a minha pior luta foi uma luta de jiu-jitsu, onde eu lutei com um outro faixa preta, e todo mundo que estava no ginásio, que me conhecia, que já conhecia um pouquinho da minha história, já tinha visto eu lutar em algum campeonato de jiu-jitsu, todo mundo era taxativo naquele dia. Cara, tu vai matar esse cara. Essa luta não vai durar 30 segundos. E talvez eu tenha internalizado isso naquele dia. E isso foi fazendo com que talvez o meu ego inflasse, eu via as pessoas tão confiantes em mim e desmereci quem estava do outro lado, fazendo essa leitura agora, né? E talvez tenha entrado de salto alto. E entrei com aquela sensação de já ganhei. Esse cara não é ninguém, eu vou arrebentar e não tem pra onde correr. E eu entrei na luta, comecei pontuando, fiz 2 pontos no começo da luta. E depois só o que eu lembro é do juiz me acordando, porque eu fui apagado. A primeira vez e a única vez que alguém me apagou num campeonato de jiu-jitsu. O juiz sacudindo as minhas pernas, né? Sacudindo a minha perna assim, eu voltei e falei, cara, não me disse que eu apaguei. Ele falou, tu apagou, meu irmão. E eu fui desmaiado nessa luta. Uma luta que eu entrei com a certeza de que eu venceria. E deixando agentes externos, né, mexerem nessa questão psicológica. Talvez se eu tivesse entrado mais focado, tivesse entrado com aquela postura de cara, não tem essa de já ganhou, tem que fazer o que precisa ser feito, né? Precisa fazer aquilo que foi treinado. Se eu não tivesse deixado essas coisas mexerem comigo, o resultado tinha sido diferente. Resultado que depois, anos depois, foi um resultado diferente, mas naquele dia esse foi o resultado. Eu entrei achando que já estava ganho e quando eu vi, eu tive que ser acordado pelo juiz porque eu tinha sido desmaiado. E aí quando você volta, sei lá, 2, 3 anos depois, com a luta com essa mesma figura, qual foi o tipo de atitude diferente daí? Cara, é aquela coisa de não ficar enraizado no passado, né, Dal Bosco? Porque, novamente, a comunidade do jiu-jitsu é engraçada. As pessoas riam, algumas pessoas que tinham mais, por sinal, acabam rindo, faziam, pô, mas o cara lá te botou pra dormir, o cara... Eu não internalizei isso, entendi que foi um momento e continuei treinando, como sempre fiz, sempre faço até hoje. E eu não me lembro ao certo se foi 2 anos ou 3 anos depois, acho que 2, foi me ofertado uma luta casada, um evento
que aconteceu aqui em Joinville, inclusive, a primeira edição daquele evento. E o promotor daquele evento perguntou se eu queria lutar, por ser na cidade e tal. Eu falei, cara, eu quero lutar, mas eu quero lutar com tal pessoa. Que foi o cara que me... Te apagou. Ficou aquela pontinha lá no coração, né? Não fica com a pontinha no coração, que dá problema. Não, mas não era nem... Era só mesmo para... Porque eu tinha certeza que eu podia conseguir um resultado diferente. Eu tinha certeza que esse resultado foi um resultado que ocorreu por conta não de uma falha de treinamento, mas de uma falha de posicionamento mental. E aí eu pedi essa luta me foi dada, e eu fui nesse evento, venci a luta, e venci bem, foi muito legal, e foi um momento assim, onde que tinha vários, era na cidade, né? Então tu imagina a pressão, eu entrando tal, vários alunos na arquibancada, num cara que já tinha me apagado, então eu tive que controlar toda aquela questão mental, né? E saber que aquele era um novo momento, uma nova luta, e o resultado iria ser diferente se eu fizesse diferente. Fui lá e fiz diferente e venci a luta. Tiveram aquele alívio que o Adesanya teve quando venceu. Perfeito, o Poatan, né? O Poatan, né? Tipo assim, cara, é verdade. Porra, fiquei engolindo isso e talvez aquilo, né, no consciente ou no inconsciente martelava você e lhe fazia talvez treinar melhor. E dentro de treino, Marcelo, eu trago aqui uma outra questão, porque você acabou de falar posicionamento mental. E aqui a gente não é um podcast que a gente está falando apenas de jiu-jitsu, mas isso aqui eu trago para muito aprendizado em diversas áreas. Porque tem muita gente que vai muito bem no treino e chega na hora do campeonato e faz cagada. E tem gente que é o contrário, né? Ou seja, vai muito bem no campeonato, mas vira um leão realmente, e no treino muita gente fala, não, mas o fulano é normal aqui, né? Em termos de nível técnico. No mercado, em outras áreas, a gente vê a mesma situação. Pessoas que tecnicamente são muito boas na hora de apresentar um projeto para o vice-presidente, na hora de apresentar um projeto para o CEO da empresa, na hora de se vender à frente de um headhunter, do RH, como falávamos no começo da nossa entrevista, né, também falham. Por que isso acontece? Lá dentro da sua área, há anos, 20, 30 anos, você dentro desse mercado, vendo preciosidades no treino, não conseguirem vir para esse lado competitivo. Performar, né? Performar. E é bem interessante porque, como você falou, esse papo aqui não é sobre jiu-jitsu, mas, cara, praticamente tudo no jiu-jitsu, na arte marcial, a gente consegue fazer uma correlação com a vida. E ontem eu respondi a um cara sobre isso no meu Instagram, porque ele perguntou justamente isso. Ele falou que ele ficava muito nervoso quando ele precisava ir para o campeonato. E aí eu trago, e aí é uma correlação que você pode fazer para a sua vida. Eu trago duas situações. A primeira delas é você saber se aquilo que você está fazendo, o campeonato em si, né, ou a sua área de atuação, se aquilo realmente é algo que você gosta de fazer, se aquilo arde no teu coração realmente, ou se você está fazendo aquilo porque em algum momento alguém falou que você era bom naquilo, que você tinha que fazer aquilo, que aquilo era para você fazer. Aquilo arde realmente no seu coração? Porque se aquilo realmente arder no seu coração, você vai cumprir as etapas anteriores àquela que vão deixar você com a mente preparada. Quais são as etapas anteriores? Preparação. Você vai fazer tudo o que é preciso para se preparar de forma adequada, para que no momento do combate, no momento da apresentação para o CEO, no momento de uma venda, no momento de uma negociação, você esteja com a sua mente preparada, entendendo que você fez o que precisava ser feito para chegar naquele ponto ali e atuar com o que você ama, com o que você gosta de fazer. Qualquer pessoa que esteja fora do seu ramo de atuação, aquela coisa que ele ama mesmo que ele se prepare muito, na hora da atuação ele vai ter uma trava mental. Isso acontece muito na questão da competição, Dal Bosco, porque muita gente compete sem querer competir. Ela compete porque ela vê o amiguinho no primeiro lugar do pódio, ela acha legal. Ela compete porque ela vê as pessoas torcendo por alguém, ela acha legal, ela quer que as pessoas torçam por ela também. Pressão dos pais. Mesmo que foi lá na infância daquele cara. Isso, ela, né? Ou pressão dos amigos, né? Tem aquele grupo na academia que compete, e aí, não, vamos, tu é bom, vai. E o cara acaba entrando num ramo que não é o ramo dele. Você precisa atuar na sua vida em algo que realmente arda no seu coração. Se aquilo arder no seu coração, aquilo vai ser a sua verdade. Sendo a sua verdade, você não vai poder mentir para você mesmo e você vai ter que fazer o que precisa ser feito para conseguir os resultados. O inverso aqui também é válido. O que eu quero dizer com isso?
Às vezes a pessoa acha que está muito bem preparada, está numa calma e mesmo assim falha. E uma vez isso aconteceu comigo, que inclusive falei, poxa, Marcelo, nessa competição aqui eu estava muito tranquilo, dessa vez eu não estava ansioso, eu estava muito calmo ao entrar e mesmo assim continuei fazendo cagada. E aí você me falou o seguinte, Dom Bosco, talvez você ligou outra chave, né? Uma chave, na verdade, do desligar. Você estava tão calmo que talvez a hora de subir não foi ligado naquele momento. Né? E aí a gente tem pessoas que, por vezes, são admiradas por estarem lá na competição, indo muito bem, e aquelas que não vão, depois se cobram muito por não estar. Mas se esse fogo não queima lá dentro dela, se não é ela realmente que quer, muitos vão para casa com uma culpa enorme, que não é dela. É embebida pela pressão dos outros. E aqui eu trago um outro ponto, porque quando a gente tem pressão, eu costumo dizer que a gente não tem a resiliência. Porque resiliência é a propriedade da matéria onde é que você deforma e volta para o mesmo estágio. Eu digo que quando a gente não quebra, a gente sempre volta mais forte. Na engenharia é a têmpera, né? Ou seja, eu sempre volto mais robusto. Ou, né, de acordo com o nome da modernidade, o antifrágil, né, do livro do Taleb. Por que eu cito isso aqui? Você foi competidor e depois treinou muita gente fera, não só no Brasil, mas no exterior, competindo ao redor do mundo. Como é que você se tornou treinador, sendo que você não podia estar lá dentro? E no começo deve ter sido um perrengue danado. Ou seja, eu quero estar lá, mas eu estou aqui fora e eu só posso ajudar até um limite. Cara, mas eu sabia que aí a gente volta na questão da paixão e do fogo ardendo no coração, porque eu me tornei treinador quase que por acaso, né? Eu tive que parar de competir logo lá no início da minha carreira, onde eu queria fazer uma carreira profissional de MMA, então fiz algumas lutas de MMA. Quando eu estava treinando para uma revanche, eu acabei quebrando minha perna num acidente de moto, indo para o treino, e precisei passar por 2 cirurgias na minha perna. Nesse passar pela cirurgia na minha perna, para não me afastar da luta, eu passei a ajudar no treinamento de algumas pessoas e por ser apaixonado por luta, por realmente estar naquele ambiente que era um ambiente que eu gostava, mesmo não podendo fazer aquilo que eu acreditei que era o que eu gostaria de fazer, eu me encontrei naquele trabalho e eu fazia aquilo, cara, eu dava minha vida naquilo ali. Tanto que, você bem disse, nós tivemos resultados expressivos, né? Em 2007 ou em 2008, eu fui elencado como um dos 5 principais treinadores do país, com os resultados dos atletas. Então, o que aconteceu é que eu conseguia, graças a esse amor por aquilo que eu fazia, fazer aquilo com excelência, buscar cada vez melhorar mais naquilo que eu estava fazendo para entregar um serviço de alta qualidade para os meus atletas que culminavam em resultados expressivos. Então, a gente volta a falar e a frisar de fazer aquilo que você ama, aquilo que arde no seu coração, o que não é fácil, Dom Bosco, porque fica meio romantizado, né? Fica meio romantizado. Ah, fazer o que ama, né? Mas não é fácil fazer o que você ama, você precisa ter recurso para poder trabalhar com o que ama. Então, isso é uma outra coisa que eu falo. Durante 10 anos da minha vida, eu tinha um emprego CLT, né? Trabalhava em uma empresa com... numa carteira assinada? Carteira assinada, né? Eu era um dos responsáveis pela área de saúde e qualidade de vida dessa empresa, porque já tinha formação, educador físico e tal, e saía correndo à noite e ia para academia dar aula. Não foi 10 dias, não foi um mês, não foi... Sabe, foram 10 anos fazendo isso. Então saía cedo de casa, chegava e aqui, ó, até que em algum momento eu olhei para aquilo que eu fazia e falei assim, cara, agora dá para ficar só no que eu amo. Eu plantei, eu semeei até aqui para agora fazer realmente aquilo que arde no meu coração. Eu fazia o meu CLT, minha carteira assinada lá com maestria, porque era uma coisa que também eu gostava, movia o meu coração, atividade física, saúde, mas o que ardia, a chama do meu coração mesmo era a luta. Então, em algum momento eu falei, cara, agora dá. Isso foi um dia específico que você deu... É o dia que eu chamo... Muita gente tem esse dia na sua vida, é o dia do basta,
né? Ou uma sucessão de fatores? Cara, sabe que foi um processo, e aí veja só, é uma outra coisa que a gente pode aprender, né? Porque foi um processo e muitas vezes as pessoas não vão entender o processo. Muitas vezes as pessoas não vão entender o processo. Porque eu, caminhando nos dois ambientes, o de carteira assinada e à noite dando aula, eu sabia onde eu estava. Eu tinha a visão de que saindo naquele momento eu conseguiria viver e ter sucesso só da luta. Mas essa é uma visão minha, porque eu fazia isso. E aí que eu digo que a condição de decisão, né? E muitas vezes as pessoas não vão entender a tua decisão, porque na época eu falei com a minha esposa falou, não pede a conta, pelo amor de Deus, não faz isso que nós vamos passar fome. Né? Claro, plano de saúde, era bem posicionado profissionalmente, né? Falei com algumas outras pessoas e todas elas acharam naquela época meio maluquice eu sair da onde eu estava. Até pela projeção que eles viam naquilo que eu fazia, né? Eu já era dentro daquela empresa ali uma referência no estado, eu fazia eventos fora de Joinville. Agora eu vou trazer aqui uma frase, né? Um título de um livro que é de um mentorado meu, Sérgio Lopes. Os loucos geram mais resultados. E aí você percebeu a hora de virada. E aí eu percebi a hora de virada e eu me lembro, uma coisa que eu gosto de falar, eu me lembro até hoje, na época eu não tinha a minha casa própria ainda, e a minha esposa ficou reticente com aquela minha decisão. Eu falei, olha só, em 5 anos nós vamos ter a nossa casa própria, numa área rural como a gente quer esse ambiente mais bucólico, paga, não é que a gente vai financiar, essa casa vai estar pronta. Faltavam 15 dias para completar esses 5 anos, a gente entrou na nossa casa. Então, assim... Espetacular. Eu tinha essa visão baseado, né, Dal Bosco, no conhecimento daquilo que eu vivia, porque às vezes as pessoas se atiram só pelo amor, né? Eu vou fazer isso aqui porque eu amo e vai dar certo. Não, mas tu tem conhecimento para isso? Você buscou, você tem know-how naquilo que você vai fazer? Ou tá só amando? Porque só o amor também é que nem você só amar sua mulher, casar e não conseguir nem dar comida para tua mulher. Não vai dar. Os boletos continuam chegando. O amor não vai sustentar aquele relacionamento, certo? Na vida profissional é a mesma coisa. Só o amor não vai sustentar a minha relação com a minha profissão. Eu preciso gerar resultado. Como que eu gero resultado? Através de conhecimento, através de aperfeiçoamento, através de posicionamento, que é uma coisa que tu é mestre nisso, né? É assim que eu gero resultado. Não sei se você percebeu, você é um educador. De onde é que veio isso? Eu acho que da verdade daquilo que a gente vive, né? O educador, para mim, ele não pode ser um teórico só. Ele não pode ser só um teórico. Porque o cara que é só teórico, ele pode até ser Ele é um professor de carteira assinada. Um professor. Alguém tem um cargo. Um professor. Mas nem todo professor é um educador. Um professor, um instrutor, né? Mas eu vejo que o educador é alguém que arrasta através do exemplo, né? Então, fica muito difícil, por exemplo, eu falar para um aluno, cuidado com a ingestão de álcool, com a quantidade de álcool que você ingere, se ele me vê bêbado numa lanchonete fazendo festa. Então, eu vejo que o educador é aquele que tem a praxis, né? A teoria e a prática, elas se comunicam na vida dele e ele não é aquilo que ele aprendeu, ele é aquilo que ele vive. Agora, dentro desse processo de educação, você já trabalhou em diferentes perfis de pessoas. Qual foi o atleta mais difícil que você já treinou? Mais difícil no sentido de não... O cara não aceitar muita coisa. Se não puder citar nome, né? Mas qual é esse perfil? Eu não vou citar o nome dele, porque talvez ele ainda não tenha tido essa visão. Mas eu tinha um atleta que eu falava para ele, eu sempre falei isso para ele, cara, você vai ser campeão mundial até 70 quilos. Você vai ser campeão mundial até 70 quilos. Ele é até hoje muito rápido. Ele é muito bom. Ele é diferenciado. Mas desde muito cedo ele começou a ingerir esteroides anabolizantes e na cabeça dele ele era muito leve, ele queria ficar grandão. O que aconteceu? Ele ficou com o peso errado para a estatura dele. E aí começou a ter problemas com a perda de peso nos combates. O que aconteceu? Ele não deslanchou, a carreira dele não foi para frente, ele simplesmente morreu na praia. E morreu na praia com um iate, não é que ele morreu na praia de canoa. Ele morreu na praia com um iate, cara, porque ele tinha capacidade de chegar muito longe. Mas as atitudes dele,
a condição dele de não ouvir aquilo que nós, como especialistas, estávamos na época instruindo ele, e infelizmente fez com que ele não chegasse aonde ele poderia ter chegado. E dentro desse ensinamento e dentro do tatame frequente que você está, quem é o perfil de aluno mais difícil de ensinar? É o gênio? Cara, por incrível que pareça, o aluno mais difícil de ensinar é o mais graduado. Por incrível que pareça. O faixa marrom e preta. Marrom e preta. Por quê? Porque eu acredito que chega em um momento, na carreira deles de jiu-jitsu, que talvez até inconscientemente, eles olhem para o professor e imaginem que não precisam mais daquele cara. Imaginando isso, eles param de te ouvir, esquecendo de que eles só se tornaram o que eles são hoje porque eles te ouviram até aqui. Eles te ouviram até então. E eu até vou relatar um caso interessante aqui. Uma vez um aluno meu veio falar para mim que achava, né, que deveria trocar de academia porque o nível ali não estava bom, tal. E ele, por algum motivo, ele achava que aquela academia ali não era mais para ele. Eu falei, cara, faz uma visita aí nas outras escolas. E ele foi em 2 ou 3 escolas e acabou batendo, vou usar a palavra batendo, entre aspas, em todos os caras que ele treinou. Ele foi lá e ele imaginava o quê? Que ele ia chegar lá e encontrar um nível de dificuldade muito grande, porque ele não tinha compreendido aonde que ele tinha chegado. E ele chegou lá e viu o contrário, ele viu, caraca, tô com um nível muito bom, e voltou a falar comigo. Eu falei, cara, é isso que tu não tá entendendo. O nível que tu se encontra hoje só existe porque houve uma construção. Talvez as coisas que eu ensino hoje, porque aquilo que eu ensino, a gente quando tá na academia, a gente tá sempre focado na pessoa menos graduada, né? Tá ensinando aquelas técnicas... O maior cuidado, né? Tá ensinando aquelas cachorro louco. Tá ensinando aquelas técnicas de fundamento, porque com o fundamento tu constrói a tua casa. Significa então que tu não precisa mais caminhar com um professor? Não. Vai ser sempre bom caminhar com ele, porque foi ele que te trouxe até aqui. Então eu vejo que assim, algumas pessoas, elas chegam num momento de vida, Dal Bosco, que a impressão que eu tenho é que elas criam a falsa percepção de que elas não precisam mais de ninguém, que elas já são autossuficientes, e o autossuficiente acaba por a vida ser uma vida em comunidade e sociedade, não chegando a lugar nenhum. A gente vê isso no próprio processo de mentoria, né? Aquela marca pessoal, ela vem para um determinado nível. Depois aquela pessoa, ela acredita que ela não precisa de reajuste da bússola. Mas a marca, a partir do momento que encontra esse nível, tem outra orientação. São outras atividades e uma outra estratégia que tem que vir ali. Mas não, a pessoa às vezes chegou no que eu chamo que é o limite do ser, né? Do que ela acredita que ela poderia estar. E onde o mentor, um sábio, é aquele que vê, na verdade, uma realidade, um eu que ela não está vendo ainda. Sabe o que ela poderia alcançar, mas não alcança. E isso você deve ver muito, de forma muito constante dentro do tatame. Aquela pessoa que não consegue se elevar de nível de consciência e, consequentemente, se elevar em termos, inclusive, de físico, né? Ou seja, físico no sentido do desempenho ali da própria atividade. Marciano, meu caro, a gente tem papo aí para mais episódios, né? A gente tem que lançar um podcast. Vamos lançar um podcast. De faixa preta para faixa branca, vamos dizer assim. Não. Faixa preta, cada um aqui é faixa preta na sua área e vamos dar, Lê. Só contando casos e causos aí do esporte e qual é a relação que a gente traz isso para o mercado de trabalho, porque tem muita analogia. E o jiu-jitsu tem muita correlação com que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Inclusive, em outro episódio que nós já gravamos, a gente alertou e demos várias dicas a respeito de se você é um trabalhador, se você é um empreendedor, se você é um empresário, de que maneira você pode correlacionar o seu esporte e os aprendizados que você tem lá para trazer hoje para o seu sucesso profissional. Meu caro, quem encerra aqui é o meu convidado. E no caso, você. Para sua câmera fechada agora. Não pode ser a mesma frase da última vez. Mas uma frase ou um pensamento que lhe inspira, né? E que pode deixar uma mensagem, inclusive, de incentivo para quem está nos vendo e escutando. Uma frase que eu gosto muito. O problema é que tu falou o seguinte, eu não sei se da última vez foi essa que eu falei, certo? Mas uma frase que direciona a minha vida. É justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. As pessoas precisam entender isso. Se nós queremos realmente ter performance, chegar em locais mais altos,
nós teremos um preço a pagar por isso. Seja um preço financeiro, um preço de tempo, de esforço, de dedicação, de treinamento. É justo que muito custe o que muito vale.